Fala, fala, investidores audaciosos! Hoje nós vamos falar sobre dois estudos de como analisar o preço e o valor de uma criptomoeda. São os estudos de análise técnica e análise fundamentalista. Antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse seu like e comentasse o que você achou do vídeo, partindo para o assunto. Existem duas formas de você conseguir analisar o preço de uma criptomoeda. Existe a análise gráfica e a análise fundamentalista. Só que cada uma delas tem suas características diferentes e perfis de investidores diferentes. A análise gráfica ela, tem por base a teoria de Dow, que é a teoria de que padrões acontecidos no passado tendem a se repetir no futuro. Mas por probabilidades aquilo tem mais chance de acontecer ou não. Esses padrões eles são encontrados no gráfico de preço, ou seja, na variação que o preço tem durante o tempo. Sendo assim, esses padrões eles são analisados tanto no curto e no médio prazo, em questões de position trade, que são trades de 6 a 1 ano. Mas trades de curto prazo, como day trade e swing trade, também acontecem. Mas o que cada um desses tipos de trade são? Day trade são compra e venda de ativos dentro de um mesmo dia. Swing trade são compra e venda de ativos em dias diferentes, mas com intervalo de tempo não muito grande, são de alguns dias. Já o position trade são compra e venda de ativos que duram entre 6 meses a 1 ano. Como foi dito, essas decisões de compra ou venda desses ativos são sempre tomadas com base no gráfico. Mas, diferentemente das ações, em que a B3 ela funciona num horário específico do dia, as criptomoedas elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, não param, independente do horário. Então, esses padrões eles costumam ser um pouco diferentes e se comportam de formas bem mais voláteis. Passando para o segundo tipo de análise, a análise fundamentalista, ela quer tratar e abordar aquele ativo de forma a tentar entender o valor que existe dentro daquele ativo, ou o valor que existe dentro daquele projeto. Mas, diferentemente das empresas da B3, de ações, analisar um projeto de criptomoedas é um pouco diferente, pois muitas vezes elas funcionam como se fossem startups, que apesar de serem de alto risco, elas têm um possível retorno muito alto. Além de, muitas vezes você está investindo em um projeto que está apenas iniciando e que tem muito a se desenvolver. Como, posso usar exemplo, o Bitcoin em 2011. Pouquíssimas pessoas usavam, mas quem se manteve investido conseguiu ter um retorno incrível. Então, quais pontos você deve analisar ao investir em uma criptomoeda de forma fundamentalista? Existem muitas formas de análise, como as análises on-chain, ou seja, você vai pegar informações que tem dentro da própria rede daquela criptomoeda, como existe na do Bitcoin. Existem várias formas de você pegar informações que existem dentro da rede do Bitcoin, como quantidade de carteiras que tem certa quantidade de Bitcoins, como a quantidade de carteiras que estão no lucro ou no prejuízo, a quantidade de carteiras que estão segurando Bitcoins e o tempo que elas estão segurando esses Bitcoins. Existem várias formas, mas essas análises on-chain elas vão variar muito de acordo com como a blockchain daquela criptomoeda ela foi construída.
Mas além das análises on-chain, você pode fazer uma análise do projeto, que existem sites como o CoinMarketCap, que eu vou mostrar aqui, expõe várias criptomoedas. Hoje em dia existem cerca de 11 mil criptomoedas, que você pode ver o projeto delas, o site, quem criou, qual o objetivo dela. E aqui vamos para alguns exemplos. Aqui você vai ter vários exemplos de criptomoedas. Esse site é o CoinMarketCap. Eu vou deixá-lo na descrição para quem quiser acessá-lo. Ele lista os mais de 11 mil criptoativos que existem, todas as exchanges, que são as bolsas de valores de criptomoedas, qual o tamanho do mercado de criptomoedas, que hoje está por volta de 1 trilhão 542 bilhões de dólares. Aqui ele lista as criptomoedas, você pode dar uma analisada. Mas qual a parte importante? É você olhar toda a lista de criptomoedas existentes. Aqui você pode entrar, por exemplo, numa Cardano e entrar no projeto da Cardano, entrar no site que a Cardano oferece, ver todo o projeto que existe dentro dela, dar uma lida nos desenvolvedores, nos documentos que existem na Cardano. Roadmap, ele é a traçada de objetivos que o projeto ele tem a cumprir, ou seja, ele determina metas para que cada parte do desenvolvimento seja cumprida até aquela data. E existem diversas outras formas. Você pode procurar white paper, como foi citado, como eu já citei em vídeos anteriores do Bitcoin, ele funciona para explicar e introduzir como cada criptomoeda vai funcionar. Aqui também você pode observar o preço, como se movimentou o preço. Percebemos que a Cardano deu uma subida muito grande nos últimos meses. Aqui embaixo vemos a parte de o que é Cardano. Ele vai explicar quem são os fundadores, quem está por trás da empresa, não necessariamente da empresa, mas da criptomoeda, se tem uma empresa por trás, se é centralizada, como funciona, se é descentralizada. E assim você vai analisando todos esses dados do projeto em si. Mas existem outros indicadores que você pode analisar de uma criptomoeda, que são os indicadores financeiros, ou seja, o market cap, que é a capitalização de mercado, ela calcula o valor de quanto está todas as Cardanos existentes e que estão rodando na rede. Ou seja, ela pega o preço da Cardano atualmente e multiplica pela quantidade existente, ou seja, existem 32.844.877.815 Cardanos, multiplicados por 1,28 dólar, dá esse valor. Quanto maior esse valor, quer dizer que mais dinheiro tem investido dentro do projeto. Existem outros indicadores que você pode analisar, como o de volume, que significa que, dependendo do volume, aquela moeda ela vai ter uma liquidez muito alta ou muito baixa. Ou seja, você vai ter uma facilidade em comprar e vender essas criptomoedas. Muitas vezes, criptomoedas bem menores costumam ter um volume bem menor. E isso faz com que elas possam subir muito rápido e cair muito rápido por causa dessa falta de liquidez dentro do mercado. Sendo assim, esses são alguns dos indicadores fundamentalistas os quais você pode usar para analisar um criptoativo.
Existem alguns outros que estão dentro do site, mas isso varia muito de projeto para projeto. Projetos menores você tem que ter uma desconfiança maior e sempre estudar mais profundamente aquele projeto, pois mesmo que ele possa dar retornos incríveis, investir fundamentalmente em criptomoedas é como se você estivesse investindo em startups, ou seja, são projetos que muitas vezes estão dando seus primeiros passos para ter algum tipo de inovação, para ter algum tipo de disrupção no mercado, que se essa inovação ela é implementada em grandes escalas, pode te dar retornos incríveis. Mas, se ela não dá certo, o risco é o projeto não ir para frente e aquela cripto simplesmente ficar parada ou desvalorizar. Sendo assim, são esses dois tipos de análise que você pode fazer de criptomoedas: a análise gráfica e a análise fundamentalista. Percebemos que a análise gráfica ela costuma ser muito parecida com a análise de preço de ações, pois o objeto é o mesmo, são os gráficos. Já a análise fundamentalista ela difere um pouco, pois o comportamento das criptomoedas é bem diferente das empresas que existem na B3. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou e até a próxima!